pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui é a professora Alessandra. Então, nós vamos corrigir as atividades que ficaram na plataforma. E essas atividades, então, eram sobre a célula Comunidade da Vida. E essas atividades, então, foi do dia 16/7, não é? Que dizia o seguinte: marque se a questão é verdadeira ou falsa. E a número 1, então, dizia: a menor parte viva de um organismo são os tecidos. O que vocês acham? Essa questão, ela é verdadeira ou ela é falsa, né? O que será que é? Então, a menor unidade que forma os seres vivos é os tecidos? Não, né? Essa resposta, então, ela é falsa, né? Aqui nós temos, então, uma imagem do nosso sangue, os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos, não é? E essas células são extremamente importantes para a vida, não é? Então, a questão número 1, a menor parte viva de um organismo não é os tecidos, em si, as células, né? Então, a resposta aqui é falsa. Depois, a questão número 2 dizia a seguinte: os seres unicelulares são constituídos por uma única célula. Exemplo, bactérias e protozoários. O que vocês acham? Essa questão é verdadeira ou é falsa, né? Essa questão ela é verdadeira, né? Então, as bactérias, os protozoários, como as amebas, eles são formados apenas por uma única célula. Então, a resposta certa, então, é verdadeira. Depois nós temos a atividade do dia 23 de julho, não é? Que diz o seguinte: o corpo humano é constituído por uma só célula. É verdadeira ou é falsa? Essa questão, então, ela é falsa, né? Porque o corpo humano ele não é constituído só por uma célula, é constituído por milhões de células, por trilhões de células, né? Então, a resposta é falsa. A número 2 nos diz o seguinte: a membrana envolve as células e regula a passagem e troca de substâncias. É verdadeira ou é falsa? O que vocês acham? Lembram lá do desenho que a professora botou para vocês sobre as partes da célula? Que a célula é formada pela membrana, o citoplasma e o núcleo? E a membrana, a professora comentou com vocês que ela é a camada que envolve e protege a célula, é a membrana que participa então das trocas que existe entre o meio e a célula, a entrada e a saída de substância, não é? Então, a membrana envolve as células e regula a passagem e troca de substância. Verdadeira. Essa questão é verdadeira. E a 3, então, nos diz o seguinte: o centro de controle da célula é o núcleo e está presente o DNA. É verdadeiro ou é falso? O núcleo, se vocês repararem, nós temos a membrana, o citoplasma, aquela parte amarela, e o núcleo, aquela bolinha que está bem no centro em marrom. O núcleo, ele é o centro de controle da célula, é a parte mais importante da célula. É ali que está o que nós chamamos de material genético, nosso DNA, ou seja, todas as informações hereditárias que nós herdamos dos nossos pais, dos nossos avós, que nós vamos passar para os nossos filhos, para os nossos netos, como, por exemplo, a cor da nossa pele, a cor que vai ser o nosso cabelo, se o nosso cabelo vai ser liso ou vai ser crespo, se os nossos olhos vão ser castanhos claros ou castanho escuro, ou se vamos ter os olhinhos azuis. Essas informações são informações genéticas, está dentro do núcleo das nossas células. Então, a questão número 3, que fala o centro de controle da célula é o núcleo, está presente o DNA. E realmente, essa questão é verdadeira. O núcleo é a parte mais importante da célula, por quê? Porque lá está todo o nosso material genético, o DNA. Então, pessoal, nós corrigimos então as questões, não é? E essa então foi a nossa aula de hoje, tá? Então, fiquem com Deus, até a nossa próxima aula, se Deus Nosso Senhor permitir.